Diga glória a Deus. Muito bem. Cuidado com a procrastinação. Eu e você, nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a procrastinação. A palavra procrastinar significa, irmãos, transferir para outro dia, ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar. Isso é a palavra procrastinar. Domingo agora que passou, nós falamos a respeito da omissão. E o que é a omissão, pastor? A omissão é, na verdade, a pessoa não fazer o que deve ser ser feito. Quando a pessoa tem algo que ela deve fazer e ela não faz, isso é omissão. E a procrastinação? A procrastinação não é necessariamente, embora esteja envolvido com a omissão, porque a procrastinação é você deixar para quando? Para depois, deixar para amanhã. Não é que você diz eu não vou fazer e eu não faço, não. A pessoa que sempre ela deixa para quando? Para depois. Não, depois eu faço, depois eu vejo. E a procrastinar, irmão, é a pessoa ficar, vamos dizer assim, deixando para depois e sempre dando uma desculpa. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu vou, depois eu olho, depois e só vai o quê? Deixando para quando? Para depois. Você vai abrir comigo a sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo de número 11, porque no bom sentido, irmão, uma das demonstrações do procrastinador é ele sempre está dando desculpa. Sempre tem uma desculpa, falando, indagando, tentando justificar o fato e o ato dele não fazer, dele não realizar, deixar sempre para quê? Para depois. Eclesiastes capítulo 11, o versículo de número 4 diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A pessoa que olha o vento nunca semeará. O que quer dizer? Ele olha para o vento, não, o vento não está favorável. Eu não sei se você sabe, mas principalmente no passado, se usava, ou da maneira que eles usavam para plantar, não é como nós vemos no Brasil, principalmente no comecinho, que era com matraca. Quem já viu matraca? Já sabe? Se usava muito isso. Hoje não, hoje as máquinas, etc. Então, até tem, dependendo do que foi, ainda faz assim, que normalmente lançava-se a semente, e o vento ajudava na hora de nos semear. Então entendo, o que observa o vento, não, o vento não está favorável, está meio complicado, não está ventando. A Bíblia diz que a pessoa sempre que observa o vento, ela não vai semear. E o que olha para as nuvens, ela nunca vai o quê? Colher. Resultado, a pessoa sempre vai estar olhando, caçando alguma coisa para dar uma desculpa, para não fazer aquilo que ela deveria fazer. Aquilo que na verdade ela deveria colocar em ação, ela fica sempre deixando para quando, irmão? Deixando para depois. É a pessoa que sempre procura, vamos dizer assim, dar desculpa. Na Bíblia não tem essa palavra procrastinar, irmão, mas ela está associada com a preguiça. Porque o preguiçoso, você manda ele fazer alguma coisa, o que ele diz? Depois, não é assim? Depois eu faço. Não, depois eu vejo, depois, e sempre vai deixando o quê? Para depois. Você vai abrir comigo a sua Bíblia em Provérbios, volta um pouquinho aí, no capítulo de número 22, que nós vamos ver exatamente isso aqui, irmãos. É o procrastinador dando as suas desculpas, deixando sempre para depois. Provérbios, capítulo de número 22, o versículo de número 13, Provérbios 22, 13, amém? Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da onde? Diga misericórdia, coloca na Bíblia Viva, irmão, vê a atitude desse cidadão aqui, O preguiçoso, você pode entender, o procrastinador, inventa desculpas
para não o quê? Trabalhar, dizendo: não posso sair de casa, porque há um leão, lá fora. Se eu andar pela cidade, ele o quê? Me matará. Você sabe o que é mais interessante? Que aqui ele está dizendo que há um leão lá fora na cidade. Se eu sair, ele vai me matar. Mas peraí, por que não mata as outras pessoas, só vai matar você? Porque é ele, na verdade, querendo caçar e encontrar desculpa. Nós temos que entender que a pessoa que ela, vamos dizer assim, tem a tendência de querer ser um procrastinador, sempre vai estar dando desculpa, sempre colocando, irmãos, como que desculpa. E o detalhe, a pessoa que ela é um procrastinador, sempre ela vai perecer, sempre vai estar padecendo, vai estar perecendo, irmão. E alguns dizem assim: nossa, aquilo era para mim, era eu que tinha que fazer, ser, realizar e etc. E por que não foi? Porque ele foi um procrastinar, não fez, não foi, não agiu, e o resultado, deixou para amanhã. E amanhã pode ser o quê? Tarde demais, irmão. Você vai abrir comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 24, aqui do ladinho. Eu quero ler com você Provérbios 24, 30. Você vai ver aqui, irmãos, que a pessoa que ela quer andar nessa procrastinação vai sempre padecer, perecer. 24, 30 diz assim, passei pelo campo do preguiçoso, do procrastinador, que deixa para depois, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, falto de juízo. É isso. E eis que toda estava cheia de cardos, e as suas superfícies cobertas de ortigas, e a sua parede de pedra estava o que, irmãos? Derribada. Estava bonita a casa dele ou não? Estava feio ou não estava? Feio, irmão, cheio de praga, de ortiga. Os muros dele, que eram os muros derribados, estava parecendo casa o quê? Abandonada. Casa abandonada, irmão. Agora o melhor de tudo, para ficar desse jeito aqui, ficou da noite para o dia? Sim ou não? Foi devagar, mas foi o quê? Ficando, e a coisa só foi ficando o quê? Pior e feia. Por quê? Porque ele sempre deixava o quê? Para depois. E diz mais ainda, o que tendo eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução, um pouco de sono, e dormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como homem, o que, igreja? Armado. Irmão, isso aqui é o resultado da pessoa que ela dá desculpa e sempre vai deixando as coisas para depois. Você já percebeu que sempre que a pessoa vai deixando para depois, a tendência é ficar mais difícil, mais complicado? É ou não é? Em tudo, irmão. Quer ver? A pessoa tem a casa, se ela não cuida da casa dela, igual esse cidadão, começa as coisas a ficarem sujas, só vai sujando cada vez o quê? Cada vez mais. E aí vai dar ânimo ou desânimo para organizar o negócio? Só vai dando o quê? Desânimo. Nossa, mas está difícil. Mas depois eu faço. Assim não é? Não, mas depois eu faço. Depois eu vejo. E assim na vida. A pessoa que ela sempre está deixando para fazer as coisas depois. Não, agora não posso, agora não tenho tempo, agora não dá. Depois eu vejo, depois eu começo, depois eu vou. E o resultado é assim, irmão. A pessoa só vai deixando para depois. Isso impede o próprio Deus de agir, de operar na vida dela. Irmãos, a grande verdade é assim, Deus, Ele quer ver em mim e em você a nossa prontidão. Ele quer ver a nossa prontidão em obedecê-lo, em colocar em prática aquilo que Ele fala aos nossos corações, ou aquilo que Ele tem dado a nós o entendimento. Deus me iluminou, Deus me revelou, Deus já me dirigiu. Deus quer ver em nós essa prontidão. Ele quer que a gente esteja pronto para colocar em prática, para fazer aquilo que Ele está nos dando. Amém, igreja?
Se eu não faço, o próprio Deus não vai ser comigo, não vai me abençoar. Então eu tenho que ter no coração essa prontidão para poder obedecer. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, você lembra de Abraão? A Bíblia fala que ele era um homem, foi um homem segundo o coração. Segundo não, o homem, o chamado pai da fé. Você vai abrir comigo em Hebreus, no capítulo de número 11, que aqui demonstra, irmãos, que Abraão, ele tinha essa prontidão, ou teve essa prontidão em obedecer a Deus. Ou seja, ele não foi um procrastinador, ele não deixou para depois. Olha só, Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 8. Hebreus 11, 8. Amém, igreja? Quem encontrou, diga glória a Deus. E diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde o que ia. Pastor, aqui não está dizendo necessariamente, mas você vai entender comigo. Quando Deus direciona Abraão e fala com ele, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, o Abraão não ficou de braço cruzado, irmão, esperando. Deus, mas eu preciso de mais instrução, mais informação, mais orientações da parte do Senhor. Não, a Bíblia diz que ele saiu, e saindo, você pulou? Isso, que receberia por herança, e saiu sem saber para onde ia. O Abraão não sabia necessariamente para onde ele ia, mas obedecendo a Deus, ele fez o que? Obedeceu. Você sabia que nós temos um grande erro, irmão? Qual é o grande erro, pastor? Sempre nós esperamos saber, conhecer ou entender demais para poder fazer alguma coisa. Quando Deus coloca no nosso coração, nos dá a luz, a direção, por exemplo, se Deus falou com você, para você fazer algo, realizar algo, claro, segundo a vontade e o querer dele. Você não tem que ficar esperando ter um grande acúmulo de conhecimento, de entendimento, de recursos, de condições, não. Coloque em prática, faz aquilo que Deus está te dando, te dirigindo. Na medida e na proporção que você vai fazendo o que Deus está te mandando, Ele vai acrescentando mais e mais para você. Tem muitas pessoas que elas estão paradas, não estão agindo, não estão fazendo, esperando, irmão. Não, mas quando eu tiver o recurso suficiente, quando eu tiver o conhecimento suficiente, quando eu puder realmente, e até então a pessoa não tem feito o quê? Nada, está sempre deixando o quê? Para depois. Não, pastor, mas aliás, às vezes a gente não tem muito conhecimento. Por mais que você tenha conhecimento, você sempre vai achar que tem pouco conhecimento. Mas quando você começa a fazer, as coisas começam a acontecer. Então é assim, você deve usar o que você tem, faça, dedica, dá o seu melhor naquilo que você tem, na condição que Deus deu para você, e na proporção que vem mais condições, vem mais recurso, conhecimento, aí você vai melhorando e aprimorando cada vez o quê? Diga amém. É assim ou não é? É assim que a coisa funciona, irmão. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que ele, o Deus falou com ele, ele obedeceu e partiu em direção ao que Deus tinha para ele. Diga amém. Ele não ficou esperando. Diga glória a Deus. Não fique esperando também, irmão. Esteja pronto para poder fazer o que Deus manda. E eu vou dizer mais, tá? Naquilo que Deus nos direciona, naquilo que nós entendemos que Deus quer que façamos, o próprio Senhor Jesus, Ele também quer que nós nos apreciemos, ou seja, que a gente coloque em prática, que a gente realiza. Você lembra de um homem chamado Zaqueu? Sim ou não? Zaqueu subiu numa árvore para ver que Jesus ia passar por ali, porque ele queria ver Jesus. E aí Jesus foi passando. Só que ao invés do Zaqueu ver Jesus, foi Jesus que viu quem? Que viu Zaqueu. Você vai abrir comigo em Lucas capítulo 12. Você vai ver, nós vamos ler resumido aqui, mas você vai entender que esta é a vontade de Jesus, irmão, também.
que Ele não quer que a gente seja lento em colocar em prática, ou vou mudar a expressão, Ele não quer que nós sejamos procrastinadores e lentos naquilo que devemos fazer. O capítulo de número 19, eu vou ler com você o versículo 4, tá? Lucas 19, versículo 4, que diz assim, ó: e correndo, Lucas 19, 4, isso, e correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce, o que, irmãos? Depressa, porque hoje me convém pousar em tua, o que? Diga glória a Deus. Agora olha o detalhe, Jesus mandou Zaqueu descer o que? Depressa. Versículo 6, bote no 6, aí mesmo, ó: e apressando-se, desceu e recebeu-o com o que? Com júbilo. Duas coisas. Primeiro, Jesus mandou Zaqueu descer como, irmão? Depressa. Se Jesus mandou Zaqueu descer depressa, eu entendo assim, ó, que o Zaqueu pudera estar descendo devagar, bem lento, bem sossegado. Jesus vira para ele e diz: ô Zaqueu, desce o que? Depressa. Sabe o que eu aprendo, irmão? Se você tem de Deus a direção para fazer algo, você tem que fazer e ser o quê? Depressa. Não fique esperando, não, amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Tem uma frase que diz assim, ó: não deixe para amanhã o que você o quê? Pode fazer hoje. Essa frase, ela está certa, porém errada. Errada, pastor? É, uma palavrinha. É assim, ó: não deixe para amanhã o que você pode. Esse pode aqui está errado, porque tem muitas coisas que eu posso, mas não quer, mas não devo. É ou não é? Sim ou não? Eu posso fazer, irmão, eu posso fazer muita coisa. Sim ou não? Por exemplo, vamos lá. Está amarrado, né? Eu posso assaltar um banco? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Claro que eu posso, irmão. Vocês estão duvidando da minha capacidade? Você está duvidando da minha capacidade? Está amarrado em nome de quem? Quer dizer, poder no sentido de ir lá e tentar, eu posso, irmão. Eu posso sim, agora eu devo? Não. Então nem tudo que eu posso, o quê? Eu devo. Então não deixe para amanhã, não é o que você pode, não, é o que você deve fazer hoje. Porque tem coisas que você pode, mas não deve. E tem coisas que, obviamente, se você for fazer o que você deve fazer, aí você não vai fazer a coisa certa. Não, isso aqui eu não devo fazer, então não vou fazer. Mas isso eu devo fazer, eu vou fazer. Então não deixe para amanhã o que você deve fazer, o quê? Hoje. Diga amém. Diga amém. Então tá, tem coisas que eu posso, mas não devo. Agora, se eu posso, se eu devo fazer hoje, eu não vou deixar para amanhã, eu vou me apressar, eu vou colocar em prática. Diga glória a Deus. Jesus vira para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. E o Zaqueu se apressou e recebeu Jesus em casa. Jesus provou, mostrando para nós que Ele também, quando vamos fazer algo, Ele quer que nós nos apressemos. Ou seja, que a gente não fique postergando, que sejamos ágeis. Diga amém. Não é só, ó, Deus falou para Abraão, Abraão obedeceu. Jesus aqui falando para Zaqueu descer da árvore, descer depressa. E o anjo de Deus, irmão, quando Pedro foi preso, a Bíblia diz que foi guardado por 16 soldados. O Pedro estava na prisão. Aí o anjo apareceu para Pedro, lá em Atos capítulo 12, se você puder abrir comigo, eu vou ler 2 versículos com vocês aqui, lá em Atos capítulo 12, que o anjo apareceu para Pedro, na prisão, a luz resplandeceu, e aí o anjo falou para Pedro, irmãos, e olha só o que ele falou com Pedro. Nós vamos ler o versículo, deixa eu ler o versículo 6,
para você entender melhor, e o 7 e o 8. Atos capítulo 12 e o versículo 6. Diz assim, ó: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Agora, ó. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, olha só, o despertou dizendo, levanta-te, o que, irmão? Depressa. Ai. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Deixa eu terminar o 8 agora. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, deixa eu terminar o 8. Lança as costas a tua capa e segue-me. Volta um pouquinho no 8. E aí, isso. Aqui, ó. O anjo vira para Pedro e disse, levanta-te, o quê? Depressa. Não é devagarzinho, não é lento não, Pedro, pode acelerar. E o Pedro acelerou, e a Bíblia diz assim, ó, e ele o fez assim. Então o anjo que foi para libertar Pedro, que desperta e toca Pedro do lado e ele acorda, a Bíblia diz que o anjo falou para Pedro que era para ele ser rápido, irmão. Não era para ser devagar, paciente, ou quando não, ficar deixando para depois. E aí o resultado, que o Pedro despertou, começou, a Bíblia diz que as portas se abriram, e Pedro foi passando pelas portas, Deus agindo e abrindo as portas, até que Pedro ficou livre. Mas o anjo falou para Pedro que ele deveria apressar. Não é ficar empurrando com o que, irmão? Com a barriga, não tem gente assim? Então, sempre está empurrando o quê? Não, depois eu converso, depois eu falo, depois eu vejo, depois eu procuro, depois eu começo a realizar. Sempre está levando, empurrando, irmãos, com a barriga. Está amarrado em nome de quem? Não podemos agir assim. Diga glória a Deus. Se Deus falou com você, isso aqui é muito sério, irmão. Deus falou com você, Deus deu a direção, colocou algo no seu coração, revelou através da palavra, te iluminou, pronto, não perca mais tempo, você deve obedecer e depressa, amém? Salmo 119, versículo 60, irmãos, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, depois a gente muda a tradução, você vai ver. Olha o que diz: apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Agora na Bíblia Viva, olha como é que fica, ó. Quando se trata de cumprir os seus mandamentos, ó, não tenho tempo para quê, irmão? A perder. Ô pastor, mas aqui está falando dos mandamentos de Deus. Deixa eu te explicar um negócio. Tem os mandamentos de Deus, nós entendemos que são mandamentos universais. Quais são? São os que estão aqui revelados na palavra de Deus. E tem aqueles mandamentos que Deus fala particularmente com cada um de nós. Aquilo que Deus fala para mim, que Deus fala para você particularmente, irmão, é um mandamento. E aqui está dizendo aqui, ó, não tenho tempo para perder. Ou seja, eu vou colocar os seus mandamentos, o Senhor está colocando no meu coração, eu vou fazer depressa. Eu não vou ficar deixando para quando? Para depois. Amém, igreja? Quando nós fazemos isso, irmão, Deus nos deu a direção, nós temos que agir mais do que depressa, sem ficar procrastinando, deixando para quando? Para depois. E como é que eu faço? Não importa o que seja, Deus te deu a direção, a iluminação, você deve fazer, você deve executar, amém? Eclesiastes capítulo de número 9 e o versículo 10, irmãos, olha o que diz, pode voltar na Almeida Revista Corrigida, Eclesiastes 9 e 10 diz assim, ó, tudo quanto, de quantidade, tá? Não é quando não, de quanto te vier a mão para fazer,
faz-o conforme as tuas o quê? Forças. Porque na sepultura para onde tu vais, aonde não há, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem coisa alguma. É isso aí, amém, igreja? Tudo quanto te vier a mão para fazer. Isso aqui é assim, irmãos, veio para você, Deus permitiu, te deu a direção, iluminação, nas suas mãos para você fazer, faz-o segundo ou conforme as suas forças. Eu não tenho muita habilidade, não tenho muito conhecimento, não tenho muito recurso, mas é o que eu tenho, e é isso que eu tenho que eu vou colocar em prática. Quando você coloca, você vê o agir de quem? De Deus. E é assim que Deus faz. Então, se Deus deu a você uma direção, colocou na tua mão algo para você fazer, irmão, não fique esperando mais. Não, pastor, deixa eu chegar na idade tal, deixa eu chegar no tempo tal, Não, Deus já deu a direção, Deus, eu vou fazer. Na hora e na proporção do que você vai fazendo, você vai vendo o agir de quem? De Deus. Lembra da mulher que tinha lá um pouquinho de azeite na casa dela? Que o Eliseu falou para ela: declara o que a senhora tem em casa. Tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. O Eliseu falou: basta, vai lá e pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. E aí você entra na tua casa, fecha a porta, você e seus filhos, pega dessa unção, desse azeite e vai derramando no vaso. Aquele, quando encher, coloca parte e parte para o outro. E a mulher começou, ela colocava, o azeite enchia, ela tirava e assim ela foi enchendo. Entenda, ela primeiro fez em o azeite transbordou e encheu. E se ela ficasse pensando, será que se eu jogar esse azeite aqui, não vou desperdiçar o meu azeite? Ela teria perdido a bênção. Ela recebeu a direção, mais do que depressa ela colocou em prática. O resultado foi extraordinário. O mesmo Deus Ele quer fazer com a gente, irmão. Tudo que vier na tua mão para você fazer, você deve fazer conforme a sua força. Diga amém. Digam graças a Deus. E aí o resultado Deus vai fazer, Deus vai cumprir em o nome de Jesus. Então não tenha cuidado com a procrastinação, para sempre ficar deixando para quando? Para depois. Isso é um problema, tá, irmão? É um problema. Não deixe, não. Deus deu a direção, você sabe o que é para fazer, execute. Faça, que o próprio Deus vai ser contigo. Diga amém. Entenderam, sim ou não? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Pastor, eu tenho deixado as coisas assim meio que de lado. É hora de você acordar, tá, irmãos? Despertar. Não importa nenhuma situação. Aqui Eclesiastes, a Bíblia diz assim, que mais vale o cão vivo do que o leão que morto. Mas o texto diz assim, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há o quê? Esperança. Então quem está vivo, diga amém. Aí, tá vendo? Você está vivo. Deixa eu ler para você, Eclesiastes 9:4 diz assim, ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Porque melhor um cão vivo do que um leão morto. Pastor, não entendi. Irmão, enquanto tem vida, tem esperança. Você deve acreditar, deve fazer. Melhor é um leão, um cão vivo, do que um leão morto. Um leão morto, irmão, pode fazer alguma coisa? O máximo que um leão morto pode fazer, sabe o que é ou não? É te assustar. Imagina se você se deparar com um leão morto no caminho ou em algum lugar, mas você não sabendo que ele está morto. Imagina ele deitadinho assim, irmão, olhando para você. Isso sem você saber que ele está morto. Você fica parado olhando para ele? Duvido. É capaz de você sair correndo. Corre ou não corre? Corre e ainda vai contar a história. Rapaz, mas foi por pouco o leão me pegou. Ouvi até o rugido dele. Que coisa nenhuma. O coitado estava morto. Mas simplesmente por causa do medo. Mas se você descobrir que o leão está morto? Irmão, você vai lá e dá chute nele. Você está com nada. É ou não é? E o cachorro vivo? Irmão, por menor que seja o cachorro, estando vivo, faz barulho ou não faz? Espanta ou não espanta? Espanta até bandido.
Tem bandido que o cachorro está dentro da casa lá, tão bravo, latindo, que ele tem, não, vamos embora, que está fazendo muito barulho. Acaba indo embora. Quer dizer, porque não está morto, porque está vivo. Diga amém, igreja. Então eu e você não estamos mortos, nós estamos vivos. Vamos fazer o que Deus quer que nós façamos enquanto é tempo. Enquanto Deus está nos dando tempo. A noite vem quando ninguém mais pode fazer nada. Então agora é o nosso tempo. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que a noite é passada e o dia é chegado, Pai. Nós estamos vivendo nesta luz que Jesus trouxe para nós. E Ele próprio declarou, meu Deus, que enquanto é dia temos de trabalhar. Temos que fazer, temos que executar. A noite vem quando ninguém mais pode fazer coisa alguma, Pai. E nós não podemos, meu Deus, ficar dando desculpa ou deixando para depois. Pelo contrário, nós temos, meu Deus, que sermos homens e mulheres ousados, homens e mulheres destemidos, meu Deus, pessoas prontas para executar, prontas para fazer valer, cumprir, meu Deus, a vontade, o querer do Senhor, né? E eu creio, Pai, na boa obra que o Senhor tem para nós. Às